Há histórias bíblicas que atravessam os séculos como um aviso e também como um mistério. A de Noé e a Arca é uma das mais conhecidas, mas nem sempre é entendida de verdade. Foi apenas um grande dilúvio? Foi um teste de fé? Ou existe algo mais profundo e escondido nessa narrativa? Neste vídeo, vamos olhar para os principais pontos da história de Noé, citar as passagens mais importantes e explicar tudo de um jeito claro, para que qualquer pessoa consiga acompanhar do começo ao fim. Para começar, é importante entender o cenário. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. O texto mostra um mundo fora de controle, onde a maldade parecia dominar tudo. Em Gênesis 6:5, lemos que a maldade do ser humano era grande sobre a terra e que os pensamentos do coração eram continuamente maus. Essa é a base da história. Não se trata só de chuva e água, mas de um juízo sobre uma humanidade que tinha se afastado profundamente de Deus. É nesse contexto que Noé aparece como uma exceção. Gênesis 6:9 o descreve como homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Em palavras simples, enquanto quase todos seguiam um caminho de violência e corrupção, Noé vivia de forma diferente. Isso já cria uma tensão muito forte na narrativa. Em meio ao caos, alguém ainda escutava a voz de Deus. A partir daí, vem a ordem que muda tudo. Em Gênesis 6:13 a 14, Deus fala com Noé e anuncia que colocaria fim a toda a carne, porque a terra estava cheia de violência. Então ele manda Noé construir uma arca de madeira de gofer, com compartimentos e revestida de betume por dentro e por fora. O detalhe aqui é importante. A arca não era um barco comum, desenhado para navegar por decisão humana. Era uma estrutura preparada segundo instrução divina. Isso mostra que a salvação, nessa história, não nasce da improvisação, mas da obediência. E quando a Bíblia traz medidas específicas da arca, isso reforça a ideia de que Deus não está agindo de forma aleatória. Em Gênesis 6:15 a 16, as dimensões são dadas com precisão. Para quem lê hoje, pode parecer apenas uma informação técnica, mas o sentido é maior. O cuidado de Deus inclui detalhes. A arca é um sinal de proteção em meio ao juízo. Depois, vem uma das partes mais fortes da história, a aliança. Em Gênesis 6:18, Deus diz a Noé que faria uma aliança com ele. Essa palavra é central, porque mostra que a história não é apenas sobre destruição, mas sobre compromisso. Deus não apenas avisa o juízo, ele também oferece um caminho de preservação. E então, vem uma instrução que pode parecer estranha à primeira leitura. Noé deveria levar para Irca sua família e também animais de todas as espécies. Em Gênesis 6:19 a 20, o texto fala de pares de animais que entrariam na arca para serem preservados. Mais adiante, em Gênesis 7:2 a 3, a Bíblia faz uma distinção entre animais limpos e impuros, o que ajuda a entender a organização daquela preservação. Isso mostra que o cuidado de Deus alcança a criação inteira. Não é só sobre pessoas escapando de um desastre, mas sobre a continuidade da vida sobre a terra. Em outras palavras, a arca funciona como um refúgio para o futuro. Outro ponto essencial é a obediência de Noé. Em Gênesis 6:22, a Bíblia resume com uma frase simples e poderosa: Noé fez tudo como Deus lhe ordenara. Essa frase é curta, mas carrega o coração da história. A fé dele não foi apenas acreditar com a mente, foi agir. Ele construiu durante um tempo longo, enquanto ainda não havia sinal de chuva, pelo menos como muita gente imaginaria. Isso torna a história ainda mais misteriosa e impressionante.
Noé trabalha com base em uma palavra que recebeu, não em evidências visíveis. É por isso que Hebreus 11:7, lá no Novo Testamento, interpreta Noé como alguém que, sendo avisado de coisas que ainda não se viam, moveu-se por temor e fé. Em linguagem simples, ele confiou antes de ver. E isso fala muito com a nossa realidade, porque muitas vezes a obediência começa justamente quando ainda parece não fazer sentido para os outros. Chega então o momento da entrada na arca. Em Gênesis 7:1, Deus diz a Noé que entrasse na arca com toda a sua casa, porque ele havia sido visto como justo naquela geração. Logo depois, em Gênesis 7:4, aparece a contagem dos dias. Ainda haveria 7 dias antes que as águas viessem sobre a terra. Isso mostra que havia um prazo, um limite, um tempo de decisão. A história bíblica não apresenta um Deus impaciente, mas um Deus que avisa, espera e dá oportunidade. Quando a chuva começa, a narrativa ganha força. Em Gênesis 7:11-12, o texto descreve que, naquele dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. A imagem é forte e assustadora. Não é apenas uma chuva forte, é como se toda a estrutura do mundo estivesse se desmoronando. O texto quer transmitir a magnitude do evento, e por 40 dias e 40 noites a água cobriu a terra. Aqui, os números também falam. 40 na Bíblia muitas vezes indica período de prova, de transição, de confronto com algo decisivo. Mas a história não para na destruição. Ela também mostra preservação. Em Gênesis 7:16, depois que os animais entram, o próprio Senhor fecha a porta da arca. Esse detalhe é extremamente simbólico. Significa que chegou a hora final daquela decisão. Quando a porta se fecha, não é mais um projeto humano controlando tudo. Agora, é Deus que sela a proteção. Durante o dilúvio, Noé, sua família e os animais permanecem seguros dentro da arca, enquanto fora dela, tudo é coberto pelas águas. O texto bíblico não tenta suavizar o impacto do juízo, ele deixa claro que a situação era total. Em Gênesis 7:21-23, vemos que toda a vida que estava na terra morreu, exceto os que estavam na arca. Essa parte é dura, mas é justamente por isso que a história é tão séria. Ela fala da gravidade do mal e da realidade das escolhas humanas. Ao mesmo tempo, mostra que existe um lugar de proteção preparado por Deus. A arca, aqui, é mais do que madeira. É o sinal de que Deus preserva aquilo que escolhe guardar. Depois de muito tempo, o texto traz uma virada. Em Gênesis 8:1 está escrito que Deus se lembrou de Noé, de todos os animais e de tudo o que estava com ele na arca. Essa expressão não significa que Deus havia esquecido, como se fosse humano. Significa que ele voltou sua atenção para agir em favor deles. O vento passa sobre a terra, as águas começam a baixar, e a arca repousa sobre os montes de Ararate, em Gênesis 8:4. Aqui há outra imagem marcante. Aquilo que parecia perdido está agora ancorado em solo firme. Noé, então espera, observa e usa aves para verificar as condições da terra. Em Gênesis 8:7, ele solta um corvo. Depois, em Gênesis 8:8-12, solta uma pomba. A pomba volta sem achar lugar, depois retorna com uma folha de oliveira e, por fim, não volta mais. Esses pequenos sinais constroem uma das cenas mais memoráveis da Bíblia. É quase como se a esperança fosse surgindo aos poucos, em etapas. A terra estava voltando a respirar. Quando a terra finalmente seca, Noé sai da arca com sua família e os animais. Em Gênesis 8:15-19, Deus manda todos saírem para multiplicar-se novamente sobre a terra. E a primeira reação de Noé é muito reveladora.
Em Gênesis 8:20, ele constrói um altar ao Senhor e oferece sacrifícios. Antes de pensar em recomeço econômico, reconstrução ou segurança, ele adora. Isso é forte porque mostra a ordem correta do coração. Gratidão antes de qualquer coisa. A resposta de Deus vem em Gênesis 8:21 a 22, quando ele promete não tornar a amaldiçoar a terra daquela forma e estabelece a continuidade das estações enquanto a terra existir. Aqui está uma mensagem profunda. O mundo passa por julgamentos, crises e incertezas, mas Deus continua sustentando a história. Então, em Gênesis 9, vem a aliança com Noé e seus descendentes, marcada pelo arco nas nuvens. Em Gênesis 9:13 a 16, o arco-íris aparece como sinal da promessa divina. É como se Deus dissesse que a memória do juízo também viria acompanhada da memória da misericórdia. A arca, que antes era refúgio, agora se conecta a uma lembrança visível da aliança. Se a gente juntar tudo, os principais pontos da história de Noé e da arca ficam muito claros. Primeiro, havia corrupção e violência sobre a terra, como em Gênesis 6:5. Segundo, Noé era um homem justo e obediente, descrito em Gênesis 6:9 e 6:22. Terceiro, Deus revelou um plano detalhado de salvação com a arca, em Gênesis 6:13 a 18. Quarto, a entrada dos animais e da família mostra o cuidado de Deus com a vida, em Gênesis 6:19 a 20 e Gênesis 7:1 a 3. Quinto, o dilúvio veio como juízo real, descrito em Gênesis 7:11 a 23. Sexto, a água baixou, a terra voltou a aparecer e a esperança foi restaurada, em Gênesis 8. E sétimo, a aliança do arco nas nuvens, em Gênesis 9, mostra que Deus não é apenas juiz, mas também aquele que preserva e promete. Para entender Noé, é preciso enxergar as duas faces da narrativa, o aviso sério e a graça oferecida. É isso que torna essa história tão marcante até hoje. Ela fala de medo, sim, mas também de confiança. Fala de destruição, mas também de recomeço. E, acima de tudo, fala de uma palavra divina que atravessa as águas. No final, a história de Noé e da arca nos deixa uma pergunta silenciosa. O que fazemos quando a direção de Deus parece contrariar tudo o que está ao nosso redor? Noé confiou antes de ver, obedeceu antes de entender completamente e permaneceu firme até o fim. Talvez seja por isso que essa narrativa continua tão viva. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a passagem, compartilhe com alguém que também queira enxergar a história de Noé, de forma simples e profunda. E se quiser, eu posso fazer depois um segundo vídeo explicando os símbolos da arca, os animais e o significado espiritual do dilúvio.